Já parou para pensar em como a física quântica pode ser útil no teu dia a dia? Porque provavelmente você já deve ter ouvido falar de vibrações, de energia, de física quântica, mas tá, para que isso funciona? Como que isso pode me ajudar? E hoje eu vim aqui justamente para falar sobre esse assunto. Mas primeiro, curte o vídeo, me ajuda a chegar em mais gente, espalhar essa mensagem, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito e bora lá aprender sobre física quântica, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bárbara Mello, eu tô aí viajando pelo mundo, só com passagem de ida, indo no flow, deixando a vida me levar. Eu sou engenheira química de formação, mas hoje eu trabalho com a engenharia humana, com essa máquina aqui, a mais perfeita do mundo. E hoje eu vim aqui justamente para falar sobre energia, sobre física quântica, em como esse conceito pode te ajudar a expandir, a acelerar seus resultados e a entender um pouquinho mais sobre a vida, né? Primeiramente, a gente vai falar aqui sobre 4 conceitos fundamentais da física quântica e como isso pode te ajudar na tua vida, né? E o primeiro deles é que tudo no mundo é energia. Tudo é energia. Embora não pareça, né? Embora a gente olhe ao nosso entorno e dê a ilusão de que está parado, isso realmente é uma ilusão, né? Se a gente pega aí partículas microscópicas, né? Se a gente para olhar um caderno, a gente percebe que eles são compostos de átomos e dentro desse átomo a maior parte dele é espaço vazio onde está presente essa energia, né? E tudo está vibrando numa determinada frequência. E dependendo dessa frequência de vibração, dá a ilusão de que está parado ou andando. Por exemplo, um carro. Vou botar aqui a roda do carro. Essa roda do carro está super acelerada. A gente não consegue perceber que é uma roda se a gente não soubesse que seria uma roda, né? Óbvio que a gente sabe que é porque a gente, né, já conhece. Mas tá girando tão forte, a frequência é tão rápida que a gente não consegue enxergar aquilo de fato. O que precisa pra gente conseguir enxergar uma roda que tá desse lado aqui? A gente precisa desacelerar, né? A gente precisa diminuir a frequência. Então percebe que dependendo da frequência que tá, a gente tem uma percepção daquilo com os nossos olhos e para tudo na vida é assim. Aqui tá dando a ilusão de que tá parado, mas é só um tipo de frequência que tá ajustada à nossa percepção de olhar. Quando a gente percebe que o mundo é energia, né, seja uma energia elétrica, uma energia química, uma energia potencial, uma energia a do nosso corpo mesmo, né, que a gente ingere através dos alimentos e aí o corpo degrada e a gente tem energia para andar, para correr, para respirar. Tudo no mundo é energia, né? A gente só tá transformando elas. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. As energias só mudam de frequência, de utilidade, mas tudo é energia. E quando a gente sai desse contexto que as coisas são fixas, que as coisas são de forma física, a gente começa a expandir a nossa consciência, a gente começa a expandir a nossa percepção sobre a vida. Porque a gente percebe que tem como manipular essa energia de uma forma que vibre na frequência que a gente deseja. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Você vai entender mais sobre isso conforme os outros fundamentos vão chegando. Mas saber que tudo no mundo é energia é muito importante, porque isso vai te dar ferramenta para que você manipule a sua energia de forma que te expanda, né? Que te leve a lugares que você deseja habitar. O segundo fundamento é que o mundo físico é apenas um pedacinho daquilo que de tudo aquilo que existe, né? Se a gente pega o espectro visível aí, vou colocar uma fotinha aqui embaixo, a gente consegue perceber que aquilo que os olhos enxergam é um pedacinho minúsculo de tudo que existe no universo, né? E pensando que tudo é energia e que o mundo físico é só um pedacinho, nos dá a possibilidade de imaginar o quanto de coisas que estão acontecendo nesse momento dos quais a gente não consegue enxergar, tocar e ver, que a gente não consegue ter essa percepção com os nossos 5 sentidos. Quando a gente se limita a apenas 5 sentidos, né, apenas aquilo que a gente está olhando, as nossas possibilidades, as nossas oportunidades também são limitadas. Quando a gente começa a expandir um pouco a percepção, o olhar, o entendimento de que existe mais coisas acontecendo, né, que existem coisas misteriosas e magníficas e energéticas acontecendo ao nosso redor, a gente consegue se trabalhar a ponto de conversar com isso, sabe? Conversar com essas outras camadas de frequência, porque isso que a gente tá vendo é só um nível de frequência, né? A gente consegue ver que é só entre um grupo de frequências que a gente consegue enxergar. Tudo que tá acima a gente não consegue enxergar, tudo que tá abaixo a gente não consegue enxergar. Mas pensa que se a gente aumentar a nossa percepção, se a gente se trabalhar a ponto de conseguir manipular outras energias do que a gente não consegue ver, né, outras frequências, a gente consegue aumentar as nossas possibilidades de vida. A gente não fica mais limitado só àquilo que todo mundo usa, né? Porque essa parte visível já tá
muito utilizada, né? Todo mundo só vai para essa parte visível, mas e a parte que ninguém vê? E as possibilidades que existem aí como um todo, que vai além daquela que você tá vendo? E trazendo para nossa vida real, eu não digo que, nossa, agora você vai começar a falar com o trovão, não, mas eu digo para aumentar a percepção no sentido de que você não tem só as possibilidades daquelas que você tá olhando com os olhos, né? Por exemplo, quando eu saí de casa para viajar pelo mundo, eu achei que os meus maiores suportes viriam de pessoas conhecidas. E muito pelo contrário, eu nem conhecia as pessoas que hoje me dão suporte, que apoiam o meu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Porque antes eu não enxergava essas pessoas. Eu não percebia que elas estavam ali, mas elas estavam, eu só não conseguia ver. Entende que eu tive que ir pra frente para conseguir enxergar elas? Então o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente não tá enxergando com os olhos, muitas vezes a gente não tá percebendo que tem coisas maiores pra gente, mas porque a gente não vê, a gente acha que não existe, mas existe. Tem muita gente para te dar suporte, tem muito mais oportunidade do que você imagina que tenha. Então, se joga, aprenda a enxergar oportunidades além daquelas que você consegue ver com os olhos. Isso vai mudar a tua vida. Ressonância. Terceiro fundamento da física quântica, né? O que é ressonância? Ressonância é quando duas coisas, ou enfim, mais coisas, estão vibrando na mesma frequência e elas se conectam por sintonia, elas entram em sintonia de frequência e elas se encontram, elas se esbarram. Isso é o que acontece com a famosa lei da atração. O que é a lei da atração? É quando algo está ressoando, está na mesma frequência que você está emitindo. Então essas coisas chegam até você. E não é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente é. E o que a gente é? A gente é os pensamentos, as emoções e os comportamentos, né? Uma mentalidade blindada, ela é importante a gente pensar em algo, mas as atitudes, elas têm que estar totalmente coesa, em congruência. Pensamento, emoção e atitude tem que estar junto para você ser aquilo. E aí você começa a receber. Então, tudo que acontece na tua vida hoje é por ressonância, né? É porque, de alguma forma, a tua vibração está emanando isso e você recebe as coisas. Comece a pensar, comece a fazer esse exercício na tua vida. O que tá chegando pra você? Quais são as pessoas que você tem ao teu redor? A partir disso, você automaticamente consegue fazer um exercício aí de estruturar o teu nível de frequência, a tua vibração e começa a chegar mais coisas também. Você consegue reestruturando pelas atividades físicas, né? Pelo corpo aqui primeiro, atividade física, alimentação, hidratação, sono, isso é o mais básico. E aí você vai trabalhando os níveis mais sutis, né? A forma que você pensa, pensar no que você tá pensando é importante, criar objetivos para que você atinja outro nível de pensamento, né? A forma que você se sente, tudo aquilo que você nutre dentro do teu nível interior de percepção, assim. Então é muito importante você tomar cuidado com aquilo que você pensa e sente, porque é isso que tá determinando a frequência que você tá emitindo, né? E por último, o salto quântico, né? Salto quântico é um termo muito usado na física quântica, né? Quando o elétron sobe de uma camada para outra. E o que isso significa? Significa quando a gente muda de frequência, quando a gente pula de um nível para o outro. Dando um exemplo mais prático de vida real aí, por exemplo, né, a minha frequência, a minha vida normal me determinava que o meu padrão de vibração era, sei lá, uma viagem por ano, por exemplo. Uma viagem por ano, toda semana, uma semana, uma viagem por ano. Isso era meu padrão de frequência, porque era isso que eu pensava, era essa a minha realidade, então o meu nível quântico era aquilo, uma vida de trabalhar todos os dias, curtir no final de semana e viajar uma vez no ano. Quando eu mudei de frequência, quando eu comecei a me trabalhar internamente, como eu mudei meus padrões de pensamento, minhas atitudes, meu comportamento, eu comecei a ir para um nível que viajava, sei lá, 5, 6, 7 vezes no ano que eu comecei a viajando com isso nos Estados Unidos, né? Viajando nesse ritmo nos Estados Unidos. Mas quando eu aumentei mais ainda, eu comecei a viajar pelo mundo, eu comecei a conhecer pessoas que já viajavam pelo mundo, eu comecei a conversar com pessoas que já viajavam pelo mundo, seguir pessoas que já estavam nessa caminhada há muito tempo, que tinham, de certa forma, muita experiência. Então, eu fui buscando crescer de nível cada vez mais. Então, hoje, o meu salto quântico, ele me levou de uma viagem por ano para uma viagem de volta ao mundo. Então, o que muda nesses níveis quânticos? Muda a mentalidade, né? A forma que você pensa, óbvio que a condição financeira também, mas isso é trabalhado no teu mental, né? A forma como você lida com o teu dinheiro, com o que você gasta o seu dinheiro, né? É muito emblemático você pensar aqui
como que você usa o teu dinheiro, né? Se você usa um dinheiro para ir todo dia, todo final de semana no mesmo barzinho, beber, sei lá, 1 milhão de cerveja, usar, sei lá, quantas que você usa de substâncias externas. E aí pensa quanto você tá gastando nisso e quanto que você pode gastar pra, sei lá, fazer uma viagem por mês pra cidade do lado. Então, entra muito essa mentalidade do que você faz com o teu dinheiro também. E a partir desse conhecimento, você consegue ir subindo de nível cada vez maior. E você só vai subir de nível, você só vai pra esse salto, você só vai conseguir dar esse salto quando você estiver vibrando na frequência exigida pelo nível quântico que você deseja habitar. Então, é importante você conhecer como é a frequência do nível que você deseja, né? O que significa a frequência? Como é o padrão de pensamento? Como as pessoas se comportam? Como as pessoas se sentem? Isso é muito importante. Você conhecendo isso, você consegue se trabalhar a ponto de chegar lá também. Então, esse é o ponto. Conhecer o nível que você deseja habitar e fazer um trabalho interno do qual você consiga chegar lá. Então, quando você tem esse conhecimento sobre o como e sobre aonde você deseja ir, você consegue dar o salto e aí, em fração de segundos, você tá vivendo aquele desejo que você tanto queria. Deu pra entender? Eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Esse final de semana eu dei uma aula completa sobre isso. Se você deseja receber o link da aula, eu te mando gratuitamente sobre esse assunto, que vai dar uma abertura de mente. Trago vários exemplos práticos de vida real, da minha própria história, de exemplos da vida, desconstruindo aí cada cultura, cada crença. Então, se você deseja receber o link dessa aula, também me manda um comentário aqui embaixo que eu te envio. Mas é isso, espero que tenha ajudado. Um beijão, até a próxima!